O programa de hoje apresenta a segunda parte da minha entrevista com o Luiz Felipe Pondé, um dos maiores pensadores da atualidade, um dos mais lidos e influentes do país. Ele arrasta multidões de seguidores nas redes sociais. Com uma linguagem simples e acessível, conseguiu popularizar a filosofia. Você costuma escrever sobre filosofia da religião, fala muito sobre o assunto, inclusive lançou um curso na sua rede digital e sofreu muito com questionamentos de seguidores porque você é ateu, cético e ateu. É porque eu lancei um livro não, eu lancei vários sobre religião, mas eu lancei um curso no começo da pandemia sobre comentários bíblicos. Foi isso que gerou esse ruído nas redes. Professor virou protestante? Não, não. Eu continuo sendo um ateu não praticante, não virei protestante. O senhor é ateu e vai falar sobre Deus, isso não vai dar certo. Olha só, eu expliquei milhares de vezes no livro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Tem aqui um comentário dizendo que a Bíblia é o maior clássico da literatura ocidental e aí a pessoa diz que é oriental. Esses comentários são muito engraçados. Tipo de redes sociais. Pobres. E é um curso mais especificamente sobre Velho Testamento, né? Eu discuto só brevemente o prólogo do Evangelho de João, que já faz parte do Novo Testamento, digamos. E eu respondi num dos vídeos essa pergunta, né? E assim, a pergunta é, do ponto de vista filosófico, ela é absolutamente inconsistente, porque a Bíblia é um livro de literatura. E é assim que eu trato no curso, e é assim que eu digo no começo. É porque a grande parte das pessoas não ouve o que é dito a elas, né? Eu digo isso, olha, e além do mais, em quem estuda religião, eu dei aula de 23, 24 anos, minha cátedra era na PUC, no mestrado e no doutorado, era filosofia da religião, né? Então, assim, estudar religião não tem nada a ver com ser religioso. Aliás, às vezes ser religioso atrapalha, né? Isso a gente chama, em estudos de religião, de ateísmo metodológico. Tem um nome para isso, né? Porque quando você é religioso, é claro que eu não estou dizendo que quem é religioso não consegue estudar a religião de forma inteligente. É óbvio que não. Tem muita gente que produz muita coisa sobre religião e são pessoas de fé. Assim como tem muito ateu estúpido quando fala de religião. Aliás, é muito comum, né? Mas não ateu formado que estudou religião, né? Gente que é ateu porque briga com o pai, briga com a mãe e vira ateu, né? Acha que é mais inteligente sendo ateu, que é uma grandíssima bobagem, né? Eu acho que é muito mais fácil chegar à conclusão que Deus não existe do que Deus existe, né? Principalmente quando você acha que ele é bom e o mundo é esse caos. É o que a gente chama em filosofia da religião de argument from evil, o argumento partindo do mal, leva ao ateísmo. Entendeu? Isso é uma discussão em filosofia da religião básica. Qualquer pessoa formada nisso conhece esse famoso argumento partindo do mal, argument from evil. Então, assim, eu respondi essa pergunta, assim, essa pergunta ela não existe, na verdade, para quem estuda religião. Entendeu? Ela vem do senso comum. E os leitores, os seguidores, as pessoas que compraram o curso, normalmente é mais de pessoas que viram a campanha publicitária do curso e não acompanharam o curso. Porque quem acompanhou o curso e tinha essa dúvida, ao longo do curso perdeu. E percebeu que eu estou discutindo a Bíblia como obra literária, porque de fato ela é o maior clássico ocidental, né? O maior clássico da literatura ocidental. E ela é riquíssima. Agora, isso não significa que eu tenho que ser uma pessoa que vivo em igreja ou em qualquer que seja o templo, de qualquer que seja a religião, ou que eu mesmo seja uma pessoa que afirma que Deus existe, que eu espero isso, que eu espero aquilo. Isso não faz parte do trabalho de investigação. Você não precisa disso para saber o que significa Davi, por exemplo, no texto. Você lê o texto, tem um monte de texto produzido sobre isso, textos produzidos por pessoas que têm fé, textos produzidos por pessoas que não têm fé. Agora, é normal que a maioria das pessoas que se dedica a estudar
Bíblia seja gente de fé. Uhum. É normal, não tem nenhum problema nisso. É normal. A pessoa tem fé, ela vai fazer formação, ela quer entender, principalmente se ela é uma pessoa inteligente. Ela vai querer, de alguma forma, dar conta. E eu já tive muitos alunos nessa situação. Aliás, a maior parte de quem vai fazer mestrado e doutorado em estudos de religião é gente que tem fé e que quer tratar essa fé de uma forma inteligente, que é pôr ela em diálogo com questões do mundo, da vida, que desafiam a fé, né? Agora, pessoas como eu não são desafiadas por isso. Isso não é um problema. Entendeu? O que te desafia? Olha, a ciência, né? O meu doutorado, o meu pós-doutorado é epistemologia. O que a gente chama de epistemologia é filosofia da ciência, né? A ciência, o método científico, o alcance dela, o funcionamento dela, sempre foi uma coisa que me acompanhou ao longo da formação, porque eu fui muito formado pelo ceticismo. Uhum. E a ciência nasce do ceticismo, né? E isso, durante a pandemia, acabou virando um ativo. Porque não só os 5 anos de medicina, mas a própria formação em epistemologia e a própria formação em ceticismo. Então, a razão e a sua fundamentação me desafia muito mais do que a fé. Entendeu? Muito mais. Quer ver outra coisa que me desafia? O funcionamento político da sociedade contemporânea. A democracia, a crença na democracia. A crença na racionalidade do comportamento das pessoas. Porque quando você trabalha com ceticismo, você duvida da racionalidade do comportamento das pessoas. Certo? Sobretudo Tem em tempos inúmeras atuais. razões. Olha, eu diria que que hoje, como o debate é mais largo, mais gente faz parte, inclusive muitas vezes gente que não tem necessariamente repertório, né? Mas que está ali na semântica empobrecida das redes, né? Discutindo. Então, eu diria que hoje a irracionalidade do comportamento está mais óbvia. Veja, Rafaela, a espécie humana, e quando eu digo espécie humana, eu estou falando de uma espécie que tem, em números grosseiros, 250 mil anos. É muito tempo. A gente igualzinho ao que a gente é. Eu e você podíamos estar batendo um papo há 50 mil anos atrás, sendo quem a gente é. Eu digo biologicamente, igual, né? A gente começou a escrever há 4 mil anos. Foi ontem. Ontem. A gente começou a pensar racionalmente na Grécia há 2.500 anos, para fazer o número redondo. Agora pense 2.500 anos, compare com 250 mil anos. Certo? Os últimos 3 mil anos foram atípicos na história da espécie. Se tivesse uma quebradeira econômica no mundo, a gente voltava para o Neolítico. 1 ano depois. As mulheres iam morrer de parto, os homens iam se matar. E uma característica muito interessante, eu gosto muito de pré-história, né? E agora que eu acabei o livro da Era do Niilismo, eu estou me lançando num projeto novo que é estudar sistematicamente tanto a religião quanto o pensamento a partir da pré-história. A gente tem muito material, né? Não, eu me divirto. Então, assim, Rafaela, a espécie humana foi delirante na maior parte da sua história. O que eu quero dizer com delirante? Misturar aquilo que é produzido cerebralmente sobre a realidade, misturando mitos, sonhos, crença em poderes mágicos. Se eu e você pegássemos uma máquina do tempo, esse argumento não é meu, tá? É muito comum em quem estuda pré-história. Eu não descobri a roda. Se a gente pegasse uma máquina do tempo e viajasse no tempo e falasse a língua de povoados 7 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, que já é neolítico, não é mais alto paleolítico, que é quando a gente virou a gente, foi no alto paleolítico, 250 mil anos, 150 mil anos. Mas quando a gente está falando 7 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, você já tem pequenos povoados,
a gente já adentrou a agricultura, que foi um sofrimento atroz, a gente já deixou, já tem muita gente não sendo mais caçador-coletor, né? Bom, imagine que a gente pega uma máquina do tempo, a gente aterriza no Oriente Médio, que é uma região que já estava razoavelmente povoada nessa época, o que a gente chama Jordânia, Iraque, Irã, Israel, Líbano, Síria, Egito, tá? E a gente falasse a língua e a gente perguntasse para aquelas pessoas por que, e aí isso que eu vou te dizer é um dado, por que que elas tinham por costume, primeiro elas moravam no mesmo lugar que elas faziam rituais. Não tinha diferença, não tinha casa e templo. É estranho elas faziam isso, rituais, né? Para nós, mas nós acabamos de chegar, né? Uhum. Então, assim, eles faziam rituais o tempo todo. O lugar onde eles viviam era o mesmo lugar onde eles sacrificavam animais, em alguns casos, pessoas, crianças, tá? E eles cortavam muitas vezes em pedaços, tá? Eles enterravam esses pedaços dentro do lugar onde eles viviam e, ao mesmo tempo, era uma espécie de templo, certo? Isso é um dado. Agora, imagine que a gente chega lá e pergunta para essas pessoas por que vocês fazem isso. A gente não ia entender a resposta. A menos que a gente fosse treinado em raciocínio mitológico. Porque eles iam responder mitologicamente. Eles iam falar de animais espirituais, eles iam falar que eles matavam pessoas porque essas pessoas iam ser guias daquelas pessoas que mataram elas quando essas pessoas morressem, como se eles estivessem enviando desbravadores do mundo pós-morte, certo? Na Grécia, que é a Grécia, hein? Antiga, se você correr 4.000 anos antes de Cristo, as pessoas enterravam os mortos dentro de casa e elas davam comida para esses mortos, como hoje se dá para orixá. E se elas não dessem comida, eles acreditavam que os mortos iam virar demônios e iam atrapalhar a vida da família. É assim que a gente pensava. A gente começou a pensar racionalmente há 2.500 anos atrás, Rafaela. É muito novo e não pegou ainda. Por isso que nós estamos vendo toda essa intolerância, esse cancelamento nas redes sociais, esse ódio. É. Inclusive na política. A política é um dos terrenos mais mitológicos hoje. É muito mitológico. E você não se furta a nenhum assunto, mas sempre com esse embasamento, né? Filosófico, teórico, histórico. Porque, na verdade, assim, como eu gosto do que eu faço isso o tempo inteiro. Então, quando eu falo alguma coisa, eu falo sempre a partir de alguma referência, né? E, então, no final das contas, é aquilo que eu falei, eu estou tão preocupado com o meu dia a dia que isso virou um ativo. Então, eu não estou preocupado com o que falam. Para discutir filosofia, para fazer filosofia, você tem que fazer na ágora, como ela nasceu, como se falava em Atenas. A ágora era a praça pública de Atenas, certo? A ágora é a mídia, hoje. É a mídia, né? Então, eu só segui o caminho do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Você gosta, né, de literatura grega e russa? Sim. A influência grega, quando eu estava na filosofia da USP, nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, a gente escolhia estudar grego ou latim. E eu escolhi grego. O que aconteceu especificamente na minha relação com a literatura grega foi, primeiro, o encanto pelas tragédias gregas. Que isso já não é um caminho mais comum na filosofia, né? É o encanto pela tragédia grega. E depois, pelo ceticismo grego. Portanto, o meu encanto pela filosofia grega aconteceu na faculdade de filosofia. O meu encanto pela literatura russa tem a ver com livros que eu lia e tem a ver com o fato de que quando eu já estava no doutorado não, quando eu já estava dando aula no doutorado, na PUC, isso no final dos anos 90,
né? Eu já estava na PUC, dando aula do mestrado e do doutorado, e eu resolvi que ia fazer um estudo sistemático do entendimento de religião na obra do Dostoiévski. Né? Eu sabia que tinha muita coisa lá, né? Fui às fontes. Quem me ajudou muito em fazer a decisão das fontes naquele momento foi o Boris Schneiderman, né? Que ainda estava vivo, é claro, acabou nos deixando, já era bastante idoso. E assim, e aí, a partir daquele estudo sistemático da concepção de religião em Dostoiévski, na obra do Dostoiévski, que também foi extremamente bem recebido pela crítica, né? Inclusive na própria Rússia, né? O resultado é que daí, agora eu acabei de entregar um livro que vai sair em março para a editora Globo, né? Do Rio de Janeiro, né? O Globo Livros, que é o nome oficial hoje do selo, que se chama Era do Niilismo, e que a Rússia, do 19, é a principal literatura para entender niilismo. Então, a maior parte do livro, né? O livro tem cerca de 280 páginas, né? Dessas 280 páginas, eu diria que 120 ou 130 é dedicada à literatura russa. Aí eu fui ao Tolstói, ao Herzen, ao Gogol, ao Turgenev, ao Chekhov e ao Dostoiévski também, para cercar o conceito de niilismo que eu trabalho no livro do Dostoiévski, que saiu em 2003, a primeira edição pela 34, mas que o niilismo não é o foco do livro. O foco do livro era a religião, tal como Dostoiévski via e como aparece na obra dele. Esse era o foco do primeiro livro. E aí agora o foco desse é como o niilismo aparece na literatura russa do século XIX. E depois eu vou para a filosofia alemã do XIX, onde também tem a presença do niilismo, para depois discutir o niilismo hoje. Vamos falar de felicidade agora. Você lançou recentemente, ao lado dos também filósofos Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal, um livro sobre o conceito de felicidade. E é interessante que é algo muito comentado nas redes sociais, né, que você tem visões completamente diferentes do Leandro Carnal, por exemplo. Mesmo assim, a felicidade os uniu. Então, isso foi uma proposta da editora Planeta para comemorar o aniversário da editora, né? Lá no shopping Frei Caneca. Assim, primeiro, o Cortella foi meu colega de PUC muitos anos. E a gente participou de muitas reuniões juntos. E ele se aposentou, né? O Karnal, ele é meu amigo desde o começo dos anos 2000. A gente ficou amigo antes de ficar famoso, os dois, né? Então, na verdade, a gente ri muito de embates, inclusive, que seguidores têm entre eles. Entendeu? Seus então, assim, seguidores e os seguidores dele, né? Isso aí. Que criam isso todo isso esse mito, todo esse mito. Não, eles brigaram, não é nada disso. Não, o Karnal, especificamente, que a gente se fala muito por WhatsApp, então, assim, a gente dá muita risada dessas coisas, né? Porque, como a gente é profissional, então, nós não estamos fazendo isso porque a gente acha que isso daí é a única forma de vida que a gente tem, e a nossa vida é só isso, entendeu? Então, e quando a gente vai a público, a gente vai profissionalmente. E a gente tem o que falta, e muitos de seguidores hoje em dia, a gente sabe que existem ritos, existem códigos, e você tem que se funcionar dentro deles. É isso que gente civilizada faz, que é recente na humanidade, certo? É isso que gente racional faz, é isso que gente culta faz. Você tem ritos, você tem códigos, e é assim que funciona. E é por isso que muita gente vê isso e aí depois acha que a gente brigou. A gente não brigou, a gente discorda. Por exemplo, eu nunca escrevi livro sobre felicidade. Quando a editora convidou a gente a falar sobre felicidade, eu falei, não quero falar disso, eu acho isso brega. Não é a sua praia, mas não tem muito a ver com você. Eu disse literalmente, eu acho isso brega, né? Eu acho essa discussão de felicidade para iniciantes em filosofia, né? A discussão de felicidade que se tem agora, não quando você olha a felicidade na história da filosofia. Hoje, felicidade é a busca de fórmula para ter sucesso.
Como eu digo no livro, hoje felicidade deixa você infeliz. A gente volta para o tema da ansiedade. Essa Né? busca desenfreada, né? De realização de desejo, realização de desejo. Então, no livro, a minha colaboração é pensar esse problema da felicidade com o desejo, né? É pensar a felicidade em relação às virtudes, como falava Aristóteles. É pensar a felicidade numa chave teológica, a importância da misericórdia. É assim que eu termino o livro. Se ninguém tiver misericórdia por você, você nunca vai ser feliz. Você precisa de muita misericórdia para ser feliz. E perdoar também. Você precisa perdoar muita gente e ser perdoado. Uhum. Ser perdoado. E para você ser perdoado, você tem que saber que errou. Senão você não experimenta o perdão. Isso vem da tradição teológica, né? Da tradição teológica abraâmica. Então, no meu contributo ao livro, a minha discussão sobre felicidade no livro é a partir do ponto que eu olho a felicidade. O Karnal me chama há muito tempo de Schopenhauer brasileiro. Ele chama de Schopenhauer brasileiro. E assim, porque eu não sei quanta gente entende isso. Tem um sentido filosófico muito preciso. Schopenhauer é o primeiro filósofo que rompe com a noção de que o homem seja um ser racional. Ele faz isso de modo sistemático. Né? Ele acha que a espécie é meio louca, que tem uma vontade desenfreada e que passa a vida inteira tendo que lidar com isso. Então, quando ele me chama de Schopenhauer brasileiro, ele está brincando, mas está falando sério, dentro da história da filosofia. Ele está certo, então. Eu digo sim, eu digo para ele que ele está fazendo uma honra muito grande. É um elogio muito grande. Schopenhauer é um dos maiores filósofos da história da filosofia, né? E que fez uma ruptura ali no século XIX. E disse, olha, Hegel, né, com quem ele está brigando, Hegel, você está errado. A gente não é racional. A história não é racional. A humanidade não é racional. E partindo daí, a gente pode encontrar uma vida que seja menos ruim. Mas não enche a bola, não, porque não vai dar certo. Então, o que é ser feliz? Que não vai dar certo. O que é ser feliz para você, então? Olha, é assim. Eu acho que ser feliz é mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, tá? Pensando filosoficamente. E com isso eu tenho um monte de filósofo atrás de mim. Filosoficamente, para você ser feliz, você tem que encontrar sentido no que você faz e você tem que encontrar sentido na esfera da vida afetiva. Então, você tem que encontrar sentido no trabalho, grosso modo. Hoje a gente tende para o trabalho. E tem que encontrar sentido na vida afetiva. Isso não significa que você é feliz 24 horas por dia. Isso não é nenhuma garantia. Mas eu encontro tanto sentido na vida afetiva quanto sentido na vida profissional. Então, eu não posso reclamar. Mas olha só, para a gente finalizar, o amor é para corajosos, filosofia também. Sem dúvida. E espiritualidade também. Fazendo um trocadilho com o livro. Que maravilha. Você vai ter o quarto nessa linha? Não sei ainda. Não, agora eu tenho 2 livros no prelo, né? Um na editora Fósforo, que é a antiga editora 3 Estrelas, do grupo Folha, que se chama Notas sobre o Desespero. É uma análise da ideia de esperança e desespero na história da filosofia. E tem o outro no prelo, que é esse Era do Ressentimento. Né? São esses 2 livros que estão aí no prelo para acontecer. 2020, um ano completamente atípico, sairemos melhores? Não, sairemos iguais. Ninguém nunca saiu melhor da pandemia. A humanidade já teve muitas epidemias, e muito piores que essa. Acho que até pelo contrário, né? Na história das pandemias, essa é a mais feliz. E a midiática, né? A primeira midiática. O que é um problema também. Não há nenhum indício, então, não há nenhum indício. Vamos aprender e tal, vamos melhorar. A gente vai sair mais home office, isso vai criar problemas também na vida afetiva, muita gente mais velha vai perder emprego, mas a atividade remota vai ser muito positiva numa série de áreas, como a minha,
por exemplo, né? Agora, sair moralmente diferente, olha, a humanidade tem 250 mil anos e a gente não pode dizer que é moralmente melhor. A gente já passou por coisas muito piores que essa. A gente teve a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial, que matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. 20 anos depois, a gente fez a Segunda Guerra Mundial. Não tem nenhum indício. Nenhum indício. Acho que, pelo contrário, Zero. acho que potencializa vícios. Mas ao mesmo tempo avançou a vacina, ninguém nunca fez vacina tão rápido. A gente aprovou o marco regulatório de esgoto no Brasil, que é fundamental. Saneamento, é verdade. A gente colhe coisas boas em grandes crises. Tudo na vida é assim, né? Essa é a vida, exatamente, né? Tem a balança. A vida como ela é, como dizia o Nelson Rodrigues. Maravilha, Pondé, muito obrigada, adorei conversar com você. E eu que te agradeço o convite, Rafaela. Até a próxima. E muito obrigada a você também que acompanhou mais esta edição. Para rever a minha conversa com o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé e outras edições do programa, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.